Olá pessoal, Marcos Petri aqui. Este é mais um vídeo do Diário de um Autista e o tema por vezes gera polêmica, por vezes ele é espinhoso. Vocês já viram no título, já leram. Nosso tema é fantasia de autista. Que história é essa, Marcos? Esse tema veio de um comentário aqui no YouTube, um comentário que eu vou ler para vocês agora. Ele vem lá da Andréa Nascimento e a Andréa escreve o seguinte, pessoal. Marcos, me conta uma coisa. Você concorda com os pais vestirem o filho pequeno autista com o tema autismo? Desde mochila, colar, etiqueta, camiseta. O que eu acho disso? E tem uma coisa muito bacana nesse debate. Porque os pais que fazem isso nada mais querem do que a autonomia do filho. Mas eles vão por uma via que eu acho que está um pouco equivocada. Que é atrair a atenção para a condição do filho e não para o potencial da pessoa humana dentro do espectro autista, que está fazendo essa caminhada de desenvolvimento no dia a dia. Quando se põe camisa, boné do autismo, do quebra-cabeças, na minha opinião, chama os esforços para compensar dificuldades. Olha, eu sou autista. Calma comigo. E claro que nós precisamos dar apoios diferenciados, mas nem sempre. Muitas vezes eu faço algumas coisas dentro da tipicidade melhor do que o meu irmão. Falar inglês, por exemplo. Falar espanhol, por exemplo. Esses dias ele me confidenciou que ele precisa da minha ajuda para melhorar no inglês, porque ele quer uma promoção no emprego, ele quer se destacar, na verdade. Então, isso não poderia ser possível caso a minha mãe e o meu pai optassem por me tirar de casa somente com boné e camiseta do autismo, mochila do autismo. Há uma situação em que isso muda, na minha opinião. Autistas que precisam de maior apoio em algumas situações estressantes específicas. Aí se pode beneficiar de a criança ter uma pulseirinha identificando que está no espectro para, por exemplo, a companhia aérea dar um tratamento um pouquinho diferenciado, apoios mais próximos, apoios visuais e rotinas mais estruturadas. No estacionamento do shopping, a criança ter uma pulseira, o carro ter um adesivo que há um autista a bordo. Isso faz com que as pessoas tenham um olhar maior para os apoios pontuais que a criança precisa. Notem bem essa palavra, pontuais, porque a gente expõe as dificuldades pontuais e por que se precisa apoiar. Agora, se só tirar o filho de casa com um boné de autismo, camisa de autismo, jaqueta de autismo, se dá uma negatividade, na minha opinião, e aí eu quero que vocês comentem com muita educação o que vocês acham. Uma negatividade é a possibilidade de avançar. Pessoal, nós temos que entender que vocês pais não são eternos, que vocês vão ter adultos autistas na família, logo logo, e esses adultos autistas vão enfrentar questões de adulto. As questões de adulto, elas não se amortecem porque se é autista. Então, se o adulto ele for aprendendo ao longo da sua vida inteira a lidar com essas questões aos poucos, ele vai ter maior autonomia, maior autoestima e um maior protagonismo vindo desse processo. Ao caminhar somente com camisa de autista, com boné de autista, chamando a atenção para a condição e não para os louros que se pode colher com o avanço da maturidade dentro da humanidade em si, o autista fica perdido e acontecem duas coisas. Ou o autista fica só dentro de casa, ou o autista fica só nas barras das saias do pai e da mãe. Nós sabemos que temos que desenvolver redes de amizade, contato, networking. Tudo isso só é possível deixando que o autista caia algumas vezes e se levante. Tem um profissional que trabalha com autistas que ele diz: deixa que o autista caia, do chão ele não vai passar e logo vai perceber que dá para levantar. Deixe que o autista cumpra um desafio e ele vai formar a sua própria estratégia. Nós falamos tanto aqui no canal da individualidade do autista
E não tem cenário melhor para fomentar, para formar essa individualidade que deixar um autista fazer um desafio por si só. E aí vocês, pais, como apoios, olharem como o autista se comporta e ajudarem pontualmente. E nesse ponto, ter uma pessoa fantasiada de autista, como diz a nossa assinante aqui do Diário de um Autista, vai prejudicar. Tem ocasiões específicas em que se precisa trazer o foco, sim, para o autismo, que é o dia 4 de abril, o dia 2 de abril, aliás, que é o Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Isso é importante, todos os monumentos do mundo ficam em azul. Então, naquele dia, naquela semana, eu acho importante trazer essa questão de vez em quando, em algumas entrevistas e bate-papos também. De vez em quando vocês me veem lá no Instagram com camisa do autismo para frisar algum ponto. Mas quando isso se torna todo dia, nós voltamos à questão. A autonomia perde, e perde muito. E o tempo urge, né? A nossa vida é como a Sapucaí, né? O tempo urge e a Sapucaí é grande. Nós temos que fazer o melhor desfile. E não só desfile, vivência mesmo. A metáfora talvez saiu um pouco pela culatra, mas nós temos que sair vivendo a nossa vida da melhor forma possível. Apoiar o autista sim, mas simplesmente vesti-lo de autista e dizer que as outras pessoas o respeitem sem ele ter passado por algum desafio e crescido com isso, eu acho que não fomenta a autonomia, pelo contrário, diminui não só o autista, mas a percepção que a sociedade tem sobre o autismo. E já vai chegar um vídeo aqui no canal Diário de um Autista que eu estou preparando, talvez um dos vídeos mais difíceis de eu fazer, que é sobre as expectativas e o peso que elas têm no dia a dia das pessoas. E o que eu estou sentindo com relação a isso. Mas aguardem, vocês não perdem por esperar. Nós vamos bater um papo muito bacana, igualzinho a este, um pouquinho mais denso talvez, mas que gerará bastante frutos para vocês, para nós, como de modo geral. Pessoal, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas saibam dessa discussão, se dá para fantasiar o filho de autista, se não dá, o que é o ganho nessa situação, quais são as perdas. E também não esquece de dar o dedo no like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, porque agora estão priorizando aqui na plataforma os vídeos que tenham mais likes. Se vocês derem like para o vídeo, ele vai ser mais veiculado aqui na internet e isso vai fazer com que mais pessoas tenham ideias sobre essa discussão. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, paciência e apoio de sempre aqui no Diário de um Autista. Tchau e até o nosso próximo vídeo do canal. Valeu!